Fala pessoal do nosso Clube Dex Pro, sou Felipe, aqui do Centro de Treinamento Dexco, e hoje a gente vai conversar sobre um probleminha que às vezes aparece na obra. O consumidor dá aquela ligada para vocês e fala assim: tô sentindo mau cheiro no banheiro. Você acabou de instalar uma bacia, o que pode ser? Normalmente a gente acaba dizendo que é uma culpa da bacia, que tem algum defeito, mas eu vou mostrar para vocês que nem sempre essa é a realidade. Então, fica comigo que eu vou mostrar para vocês. Bom, para a gente começar, vamos entender uma coisa. Todas as instalações de bacia seguem uma norma, a norma 16727. Então, nessa norma, a gente vai encontrar algumas informações, sendo que uma delas, quando a gente está falando de uma bacia convencional, aquela que vai instalar uma válvula hidra, a gente precisa deixar da nossa parede acabada até o eixo da nossa tubulação de esgoto 26 centímetros, considerando aí uma tolerância de mais ou menos 1 centímetro. Quando eu falo de uma bacia para caixa acoplada, a gente já tem uma medida diferente, são 30 centímetros, de novo, considerando a minha parede acabada até o eixo da minha tubulação. Então, aqui a gente tem uma bancadinha que dá para mostrar para vocês. Então, 30 centímetros. Novamente lembrando, a gente segue o que está na norma 16727. Continuando ainda na mesma norma, tem mais um ponto que a gente precisa levar em consideração. A gente tem o nosso tubo de espera, ou o tubo de esgoto, né? Depende de como você chama aí na sua região. A norma diz que esse tubo não pode estar acima de 1 centímetro. Então o nosso limite mínimo que a gente vai ter vai ser, obviamente, um revestimento ali, né? A face desse revestimento. Então, a face ou no máximo 1 centímetro. Como exemplo que a gente tem aqui. Se você está tendo problema com mau cheiro e você constatou que esse mau cheiro está vindo da bacia, garanto para você um fato: essa bacia tem alguma abertura. Essa abertura não necessariamente é um problema. Ela se trata de uma necessidade por conta do processo produtivo. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de bacia que são completamente diferentes e a gente consegue identificar esse mau cheiro e outro a gente não consegue. Vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem nosso modelo Easy para caixa acoplada. Vocês conseguem ver que ela é inteiramente fechada. Então nesse tipo de modelo, pensem numa instalação real. A gente vai fazer a instalação e na sequência eu vou fazer algum tipo de vedação aqui em volta, né, do pé da bacia. Pode ser silicone, pode ser rejunte, mas sendo um ou outro, eu vou realizar o fechamento, a vedação no entorno dessa bacia. Então, se eu tiver um problema de mau cheiro, né, em si, esse mau cheiro vai ficar enclausurado. Então, eu não vou ter ele por todo o ambiente. Agora, um outro exemplo. Aqui a gente tem um modelo LK. Já dá para notar uma diferença gritante entre um e outro. Aqui eu consigo ver o sifão, eu consigo ver, inclusive, ali onde vai a saída do sifão. Então, se eu tiver um problema de mau cheiro, esse mau cheiro vai sair por aqui e vir para todo o ambiente. Então, é aí que mora o nosso problema. Então, antes de eu mostrar para vocês que a gente tem solução, as dicas que eu posso passar para vocês, vou pedir uma gentileza aí. Segue o nosso canal, dá um curtir nesse vídeo, compartilha com os amigos de vocês para que a gente consiga continuar seguindo com nossas dicas aí e chegando ao maior número de pessoas possível. Bom, agora que a gente já entendeu a respeito dessa abertura que a gente tem na parte de trás das bacias, a gente precisa conversar sobre as causas, né? Uma delas pode ser na parte de instalação, no que diz respeito ao anel de vedação que precisa instalar. Mas não é qualquer anel, né? A gente tem nosso Decanel. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. O Decanel, ele vai ser o responsável por fazer a vedação entre o final do sifão, né, a saída ali do esgoto, né, da bacia, com o nosso tubo de espera, ou tubo de esgoto, que vai estar aqui na parte de baixo. Então eu botei a louça e aqui o piso, né, o revestimento. E essa vedação que vai ser feita para evitar que a gente tenha ali a passagem de gases, né, que geram esse mau cheiro. Agora, a outra falha de instalação que a gente pode ter, inclusive fiz parte durante bastante tempo aí do nosso pós-venda, então a gente acompanhou vários atendimentos que tinham justamente esse problema. Aqui a gente conversou sobre a altura, sobre o nosso tubo de espera, tudo isso. Só que se essa face aqui do nosso revestimento não estiver adequada,
eu mesmo com o Decanel, eu não vou conseguir fazer aquela vedação entre o piso e a louça. E aí eu vou ter a passagem de gases. Então, fica até uma dica aí para os nossos amigos cunheiros, pessoal que cuida aí da instalação de revestimento. Quando vocês fizerem a instalação e souberem que vai ter uma bacia ali, a gente precisa fazer um furo circular. Tem gente que faz o corte quadrado, né? Então a gente precisa fazer uma instalação adequada. Eu preciso ter esse diâmetro respeitado ali de 100 milímetros certinho, fazer a instalação do tubo, para que quando eu venha com a instalação do nosso Decanel, eu consiga garantir o apoio adequado, e essa vedação vai ser feita no revestimento e a parte de cima na louça, garantindo dessa forma que a gente tem ali a vedação adequada e não tem a passagem de gases. E aí, voltando lá para nossa bacia, vou usar o mesmo exemplo, nossa bacia LK, mesmo com ela tendo esse design aberto na parte de trás, eu não vou ter passagem de gases nenhuma, porque a única passagem que a gente tem é através do sifão e do tubo de espero. Então, se ali está vedado, eu não tenho problema. Nem sempre vai ser fácil para a gente identificar essa abertura na parte de trás da bacia. O modelo LK que eu mostrei para vocês, ela é inteira aberta na parte de trás. Já esse outro exemplo que a gente tem aqui, nosso modelo Flex, vocês podem ver que ela não é aberta inteiramente na parte de trás, mas a gente tem aqui dentro dois furos, um nesse lado e um desse lado, que são aí também provenientes do processo produtivo, uma necessidade nossa. Mas esses furos, eles só vão evidenciar para a gente um problema existente que a gente já conversou, que está relacionado ali à vedação entre o piso e a louça. A gente já teve alguns casos de campo, inclusive eu acho que a principal reclamação no que diz respeito a mau cheiro, que as pessoas falam que vão lá e fecham esse furo, seja com fita crepe, com aquela fita transparente, vai lá, fecha e fala que resolve o problema. Mas assim, você não está resolvendo o problema, você está escondendo um sintoma. O mau cheiro é um sintoma de uma má instalação. Então, ao invés de fazer isso, corrijam a instalação, avaliem os pontos que a gente conversou e a partir disso a gente consegue resolver nosso problema. E aí, agora que a gente já viu como fazer uma instalação adequada e como resolver os problemas de mau cheiro, segue essas dicas para que a gente consiga fazer uma instalação perfeita. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar aí os nossos vídeos. Até a próxima!